Filosofia Aula 4. Fala, turma, depois de falarmos aí sobre o Panta-Rei, né? Tudo flui, esse jônico aqui, vamos tentar achar um outro jônico coerente. Vou ficar devendo para depois Anaximandro, Anaximenes e outros jônicos aqui, infelizmente. O livro que eu comprei aqui não está de acordo com o que eu gostaria, né, que tivesse as escolas em ordem, né, e nem tem todos os filósofos que eu gostaria. Então, só para harmonizar, vamos dizer assim, com um vinho, né, um bom vinho, Heráclito, por exemplo, que acabamos de ver, né, no nosso Panta-Rei, no nosso Tudo Flui, um pouco de Parmênides seria o seu antagonista e aí também estimulador aí da própria dialética, né, que acabou inspirando Hegel, Marx, essa turma toda aí que lidou com isso depois. Eu tô sem sacanagem, é foda. Escola Eleta, pra falar assim, lógico, né? Ninguém sabe tudo, né? Mas eu nunca ouvi falar dessa escola, para ter uma ideia, né? Em toda a formação, eu nunca ouvi falar da escola, com certeza de uma região aí, próxima também da região da Jônia e tal, mas continuando fazendo parte da Grécia e certamente, como todos os pré-socráticos aí, período helenístico. Claro que os primeiros aí filósofos participaram até do período clássico, né, então, mais 6 séculos aí a 4 a.C., mas basicamente os filósofos que temos aí dos pré-socráticos aí são todos do período que eles chamam de helenístico e tal. E aí Parmênides não poderia ficar de fora. Ele teve aí essa sua ascensão aí entre justamente essa transição, né, entre o século V e o século IV, então entre o clássico e o helenístico aí, se não me engano. E é atribuído também a Parmênides a fundação aí da ontologia, né? Sua principal obra, o poema. Vou até investigar sobre essa obra aí, eu nunca tinha ouvido falar. Dos pré-socráticos, poucos deixaram grandes obras, né? Mas acho que sobraram, né? Muitos aí, apenas fragmentos e tal. Então, só para registrar, essa escola ela ficava na região, né, numa cidade de Eleia, do sul da Itália, né? Era uma escola que acreditava no monismo, né, monista, tudo parte de um princípio único, né, sozinho e tal, etc. E aí, a partir daí, esse conceito de ontologia, essa investigação, o ente, no caso, né, o ser, e daí por diante. E também tem essa abertura dessa ideia do conhecimento racional e o conhecimento sensível. Não? Eu acredito que esse sensível seria do senso comum, né, e o conhecimento racional, dando vazão assim, então, essa investigação mais racional das coisas. Então, mas principalmente a nossa obra, o que mais cai, o que é explanado aí dentro do estudo mesmo, né, mais comum, né, nas escolas e tudo, é a sua divergência com Heráclito. Para Parmênides, a mudança e o movimento são ilusões, são apenas ilusões. Aquela velha frase lá do ser é
e o não ser não é, né? Enquanto Heráclito pensava na mudança constante, nada é, tudo flui, etc. Parmênides vem com a ideia do o que é, o que não é, não é. Para ele, o não ser é a mudança, pois para esse filósofo mudar é justamente não mais ser aquilo que era e tornar-se aquilo que ainda não é. É diferente aí, né? Só para lembrar que o filósofo Pantarrei lá, o Tudo Flui, morreu atolado na bosta, né? Para se curar de um problema lá, de uma doença específica. O ser é uno, eterno, não gerado e imutável. Lembra alguma coisa, né? Certamente influenciou muito a doutrina cristã, Parmênides. E não há consenso sobre a sua morte, né? Nem nascimento, nem morte, nem detalhe. Acontece bastante isso, né? Assim como curiosidades podem acontecer igual no caso do Heráclito, né? Parmênides fica aí uma lacuna sobre a sua morte. Aí mais algumas contribuições aqui do Parmênides. De um modo simplificado, a doutrina de Parmênides sustenta o seguinte: a unidade e imobilidade do ser. O mundo sensível é uma ilusão. Sensível no sentido dessa crença de que as coisas mudam, etc. Para ele, nada muda porque aquilo que é. O ser é uno, eterno, não gerado e imutável. Lembra muito a descrição de próprio Deus, né? Deus é uno, Deus é eterno, mas que ele exista a trindade, né? Mas é lógico que ele não está falando diretamente de Deus, porque ele não está fazendo menção ao cristianismo, está bem distante dessa época, mas dá para se atribuir alguns valores aqui que se aproximam bastante do pensamento cristão, né? De ser eterno, não gerado, imutável. Não se confia no que vê. Certamente deve ter influenciado também, possivelmente, Descartes, né? Com a sua ideia de que os sentidos enganam, etc. Outro detalhe que abre aspas sobre o ser absoluto. Olha só onde esse cara foi. Antes mesmo da visão que temos aí do cristianismo, né? Abre aspas. Toda a nossa realidade é imutável, estática, e sua essência está incorporada na individualidade divina do ser absoluto, o qual permeia todo o universo. É eterno, incriado, onipresente. O ser absoluto não pode vir a ser. E não podem existir vários seres absolutos, pois para separá-los precisaria haver algo que não fosse um ser. Consequentemente, existe apenas a unidade eterna. Aí tem um paradoxo aí, o discípulo dele, Zenão, né? Dizem que Parmênides teria inspirado Zenão ao paradoxo aí de Aquiles e a tartaruga. Complexo de entender, chatíssimo e complexo de entender. Recomendo que investiguem o paradoxo de Zenão sobre Aquiles e tartaruga. Uma corrida, né? Mas é interessante. O ser é, o não ser não é. O movimento é apenas uma aparência que engana nossos sentidos. Eu estava procurando uma frase que eu tinha visto em algum momento do estudo, tira um pouco da originalidade do Descartes, né? E a frase é bem assim, abre aspas, pois pensar e ser é o mesmo. E aí Descartes, espertalhão, penso, logo existo. Mas a frase de Parmênides.